Olá, meu caro aluno, eu falei para você, ó, que voltaria para fazer aquela revisão sobre o conteúdo aqui da aula 20, né? A aula 20.1, onde nós trabalhamos aqui as drogas, os medicamentos, enfim. Vamos lá para a revisão? Olha só. Aqui é para a revisão de conteúdo. E o que nós aprendemos? Aprendemos conceitos muito importantes, né? Como a droga, né? É um termo que já pesa na consciência da gente quando a gente fala assim, droga, né? É a matéria-prima, ou seja, são substâncias originais, não é isso? Matéria-prima, você vai produzir outras substâncias, você tem que ter o básico. Então, a matéria-prima, ela pode ser de origem mineral? Pode. Do solo, sei lá, dos minérios, alguma? Pode sim. Pode ser das plantas? Pode. As plantas, nós temos vários metabólicos secundários, várias substâncias presentes na prova, que pode colaborar também na fabricação da droga, ou na obtenção da droga. Ou ainda de origem animal, desde que eles contenham um ou mais fármacos. Então, a partir do momento que uma matéria tenha vários fármacos, nós, então, deduzimos que aquele material, aquela matéria-prima, trata-se de droga, pode ser chamada de droga, né? Porque daí a palavra drogaria. Antigamente, farmácia não era farmácia, era drogaria. Aí vem fármaco, que vem da palavra grega fármaco, onde sabemos que hoje o fármaco define-se como sendo substância química que interage com uma parte do corpo com o objetivo de alterar o processo fisiológico ou bioquímico nele existente. Tá certo? Então, sendo assim, aqui nós estamos falando com o que é uma droga? Ou o que é um fármaco? Tá certo? Por quê? Porque entre todas essas drogas que nós vimos, entre todos os fármacos que constituem a droga, então, como são muitas, então é preciso que fazemos uma classificação da droga. Quando a gente tem vários tipos, com vários efeitos, então precisamos classificar. Sendo assim, nós conhecemos as depressoras, as perturbadoras e as drogas estimulantes. Com relação às drogas depressoras, nós sabemos que são aquelas que diminuem o nível de atividade do cérebro, deixando o organismo o quê? Mais lento, né? Você vai entrando em depressão. Com relação às perturbadoras, são drogas o quê? Cujos efeitos são relativos à distorção das atividades cerebrais. O seu cérebro começa a desenvolver outra atividade, você vai pensando coisas diferentes. Então, além da depressora e da perturbadora, nós temos as drogas estimulantes, que são exatamente aquelas drogas que produzem aumento na atividade cerebral, ou seja, aumentando a percepção e ficando os demais sentidos ativados. Então, as drogas foram depressoras, perturbadoras e estimulantes. O que é que nós desejamos, meu caro aluno? É que agora você já tem uma nitidez, você já tem um esclarecimento sobre o que são drogas, o que são fármacos e as drogas, como elas atuam. Então, elas foram classificadas como depressoras, como perturbadoras e como estimulantes, ok? Então, diante disso, desejamos a você sucesso na atividade de sala, lembrando que logo em seguida voltaremos para comentar suas atividades. Valeu? Sucesso para vocês, já voltaremos para o comentário, ok? Daí, meu caro aluno, é importante
saber que eu estou de volta para comentar cada atividade que você realizou aí nas questões da atividade de sala, beleza? Porque as questões elas são diretamente voltadas para medir o grau de conhecimento que você obteve durante a explicação do conteúdo da aula. E nesta aula nós vimos sobre drogas, fármacos, né? A classificação das drogas, enfim. Mas, partindo para o que mais interessa, é com relação ao comentário da questão número 1, que com certeza você já deve ter a resposta, né? E querendo saber sobre o comentário. Vamos lá então, olha só. A lei seca foi aplicada em diversos estados brasileiros e que trouxe uma série de polêmicas, onde o álcool foi proibido para pessoas que dirigem porque pode influenciar seu comportamento. Para alguns, o álcool é uma droga e, como tal, o principal órgão responsável pela sua detoxificação é. Então, quem é que sofre mais? Que parte do seu organismo, que órgão, ele se sente mais afetado com o consumo do álcool? Será que é a letra A? Será que é o baço? Será que é o seu fígado? Letra C, o intestino? Letra D, o coração? Ou letra E, o pulmão? E aí? O que você acha quando a pessoa ingere álcool? Claro que todos os órgãos, eles sofrem consequências, né? Mas principalmente, ele está falando aqui, ó. Para alguns, o álcool é uma droga. E, como tal, o principal órgão responsável pela sua detoxificação, ou seja, o que realmente sente mais, é o baço, é o fígado, é o intestino, é o coração ou é o pulmão? O que você, caro aluno, assinalou como resposta certa? Tá bom? Se você disse e você achou que é o fígado que sofre mais efeito prejudicial quando ingerimos o álcool, você está com toda a razão. Então é o fígado, verdade, que não deixa de afetar os outros órgãos, né? Porque no ser humano ele tem vários órgãos do sentido, né? No entanto, o fígado é o mais agressivo, é o que se sente mais agressivo, tá bom? Para isso, então, vamos aqui só no comentário, para a gente confirmar de que a alternativa B é a resposta correta e de que o principal órgão responsável pela sua detoxificação no organismo após a ingestão de álcool é verdadeiramente o fígado. Então, não podemos brincar, hein? Olha os excessos. Se for dirigir, não beba, tá bom? Só lembrando. Agora, partiremos aqui para a segunda questão. Essa questão, em 2008, pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, então eles elaboraram essa questão, que diz o seguinte, ó, o enunciado diz o seguinte. Ainda mais uma vez, hein? Olha só, sobre a ingestão de álcool. O indivíduo, ao ingerir certa quantidade de bebida alcoólica, geralmente apresenta uma necessidade maior de urinar. Esse fato ocorre porque o álcool... Então, o que o álcool desenvolve no organismo, né? Você bebe, 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 e aí a frequência da urina vem mais e você urina com mais frequência, não é isso? E aí, esse fato ocorre porque o que o álcool desenvolve? O álcool estimula a produção do hormônio ADH. O álcool aumenta a eliminação de açúcar. O álcool inibe a produção do hormônio ADH. O álcool inibe o funcionamento do fígado. Ou o álcool estimula o funcionamento do pâncreas.
E aí, meu caro aluno, você, tá bom? Que está muito curioso com relação às consequências das drogas, do uso da droga no organismo, então imagina o que o álcool ele é capaz de possibilitar no organismo humano. Ele estimula a produção de hormônio ADH, ele aumenta a facilidade, ele ajuda a eliminar açúcares, ele inibe a produção de ADH, o funcionamento do fígado é diminuído, ou simplesmente ele faz aumentar o pâncreas. Aí, meu caro aluno, eu convido você para dizer que se você assinalou a letra C, é porque inibe a produção do hormônio ADH. Como é que é o comentário? A necessidade maior de urinar ocorre porque o álcool inibe a produção do hormônio ADH. Olha só. Lá no enunciado aí você ia pensar, mas Almeida, não inibe o funcionamento do fígado? O fígado se prejudica logo, conforme nós vimos na outra questão. Mas aí eu estou dizendo o seguinte, olha. Geralmente a quantidade, quando você ingere certa quantidade, a necessidade maior de urinar. Então aí não é o caso do fígado que vai contribuir para isso. Quando você lê o enunciado, pensa bem. Então eu tenho certeza, como na primeira questão, vocês viram sobre que ele afeta o principal órgão, é o fígado, mas aqui já está diagnosticando uma consequência, que é a frequência maior que você tem de urinar. É porque ele inibe a produção do hormônio ADH e, consequentemente, esse hormônio é o que, digamos assim, contribui para o fluxo normal e a frequência de urinar. O álcool, ele inibe, quer dizer, ele diminui a produção de hormônio e aí você vai apresentar a necessidade maior de urinar. Foi o que nós vimos aqui, a letra C, porque a necessidade maior de urinar ocorre porque o álcool inibe, né, a produção do hormônio ADH. Se você não sabia, então fique ligado, porque esses paralelos é muito importante a gente saber, principalmente porque nós estamos trabalhando aqui com as drogas, né? E as drogas diretamente atuando no nosso organismo. Com relação ainda à atividade de sala, com certeza, olha aí, nós tivemos aqui a terceira questão. Então, lá na Universidade Federal da Paraíba, em 2009, o que aconteceu? Conheceu-se de que a combinação de bebidas alcoólicas e drogas traz consequências desastrosas ao usuário. Por exemplo, a associação de álcool, né, através da bebida, seja cerveja, aguardente de cana, uísque, vodka, pouco importa. Então, a associação do álcool com a droga êxtase, então, que apresenta estrutura baixa, sabemos que ela provoca uma desorientação. E essa desorientação, ela pode causar alucinações. No entanto, em relação à molécula do êxtase, identifique as afirmativas corretas. Então, você está vendo aqui, ó. Isso aqui é a estrutura molecular da molécula do êxtase. Tem então várias funções orgânicas, tem. Você tem amina, você tem função éter, oxigênio preso a 2 carbonos, enfim. Agora, em relação a essa molécula, qual a alternativa correta sobre a abordagem? Letra A é que ela apresenta a forma molecular C12H16O2N,
ela possui uma função amida, ela possui uma função amina primária, ela apresenta cadeia heterocíclica, ou ela possui um átomo de carbono secundário. Agora, convido você, meu caro aluno, para, olha só, será que ele apresenta a fórmula molecular C12H16O2N? Vamos lá então? Olha só, apresenta uma cadeia heterocíclica. Se apresenta uma cadeia heterocíclica, você está lembrado, meu caro aluno, quando nós abordamos sobre cadeias carbônicas, nós temos as cadeias homogêneas, cadeia aberta, que apresenta oxigênio ou nitrogênio, um átomo diferente entre dois carbonos. O éter não. O éter são funções orgânicas cujo heteroátomo é o oxigênio só. Mas uma cadeia pode ser heterogênea com enxofre no meio do carbono, entre um carbono e outro, nitrogênio, enfim. Se a cadeia é fechada, ela deixa de ser heterogênea e passa a ser heterocíclica. Se só tem átomo de carbono, ela deixa de ser homogênea para ser homocíclica. Então, foi isso aqui que nós abordamos. E, com relação à cadeia carbônica, ou seja, a estrutura da droga, denominada como êxtase, olha aí, a característica principal é que ela apresenta cadeia heterocíclica. Vamos lá, então, para o comentário? Quando chegamos aqui no comentário, e aí sim, a alternativa D. A molécula do êxtase apresenta cadeia heterocíclica, ou seja, lembra que eu falei, ó, nós temos aqui como fosse a função éter. Tá bom? Olha, nós temos oxigênio que está preso a carbonos. E aí, nós temos aqui, ó, função éter. Nós temos aqui também, entre um carbono e outro, nós temos um nitrogênio, caracterizando não uma amina primária, como está lá no enunciado, mas uma amina secundária. O que é uma amina secundária? Nós sabemos que as aminas, elas são derivadas da amônia, NH3H. E a partir do momento que você tira um hidrogênio e coloca um radical, se você tirou apenas um hidrogênio, a amina seria primária. Mas do NH3, eu tenho aqui, olha, um carbono ligado ao nitrogênio e outro carbono ligado ao nitrogênio. Aqui apenas um hidrogênio. Como foram tirados dois hidrogênios, a amina é secundária. E no éter é que éter, obrigatoriamente, o oxigênio tem que estar, ou seja, o heteroátomo é o oxigênio que ele está entre os átomos de carbono. Ok, meu caro aluno? Então, olha só. Evidencio para você o conteúdo dessa aula. Claro, nós vamos continuar com a química orgânica, né? Nós temos muitos conteúdos teóricos pela frente. Mas, devido à importância de você, através da química orgânica, saber o que é uma droga, o que é um fármaco, a estrutura das principais drogas, foi que nós colocamos no conteúdo programático do terceiro ano, né? Primeiro, claro, você, lá na unidade 1, você conheceu os grupos funcionais, as funções orgânicas principais, e essa temática da aula de hoje é porque nós vivemos num mundo que nós temos nos atualizarmos. Está vendo aí a importância da química? É através da química orgânica que a gente conhece a estrutura molecular de várias substâncias que podem ser úteis ao organismo, mas podem ser também nocivas ao organismo. Valeu? Então, muito bom ter uma participação, meu caro aluno, e convido vocês para, na próxima aula, estar ligado conosco. Valeu?